pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos para o dia 28 da nossa leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos. E nos últimos dias a gente viu vários aspectos do nosso processo de santificação, do nosso amadurecimento espiritual, e em cada etapa exigia uma entrega da nossa parte, mas também uma promessa de Deus para cada coisa que a gente fosse se render a Deus. Então, até quero lembrar que vocês, a gente viu num dos vídeos, acho que mais no início, sobre a gente se render a Deus, e dentro do conceito bíblico, assim, enfim, né, do que Deus espera da gente, se render não é algo que a gente está perdendo, mas sim que a gente está ganhando. Lá no mundo, quando a gente fala assim, vou entregar algo, vou me render, significa que a gente está perdendo, mas para Deus não. Para Deus, quando a gente se rende, a gente está ganhando. E existem promessas de Deus para cada coisa que a gente entrega da nossa vida para Ele, coisas da nossa vida antiga que já não fazem mais parte da nossa nova vida como filhos de Deus. E talvez você seja uma pessoa muito ansiosa, como eu, por exemplo, que quer muito assim com que esse amadurecimento espiritual chegue logo. No entanto, que o capítulo de hoje, no vídeo de hoje, o nome desse vídeo é Isso Leva Tempo. É o tempo que a gente leva para amadurecer espiritualmente. Então, o tempo que a gente leva para com que o Espírito Santo realmente trabalhe na gente e consiga nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Mas a grande verdade é que, independente da nossa ansiedade, é que vai levar um certo tempo para com que a gente cresça. O nosso crescimento comum, quando a gente nasce até ficarmos adultos, ele leva um determinado tempo. Digamos assim, uns 19, 20 anos, até quando sai da adolescência, digamos que daí é um adulto, definitivamente falando, né? Então, a gente leva um período para com que isso aconteça. E na nossa vida espiritual também não é diferente. É como uma fruta, por exemplo. Uma fruta, ela precisa passar por toda uma estação para que ela fique boa para poder ser degustada, para a gente poder se alimentar dessa fruta. Se for apressado o amadurecimento dessa fruta, ok, vai dar para comer, mas o sabor não vai ser o mesmo. E é a mesma coisa com o caráter do cristão. A gente precisa se desenvolver no tempo exato que Deus determinou as coisas com que Ele quer com que a gente se desenvolva. Então, muitas pessoas acabam se preocupando com a rapidez do seu crescimento e acabam não se preocupando com a qualidade. Nós cristãos, a gente precisa sempre ter em mente que a gente precisa crescer forte. Não tão rápido assim, mas a gente precisa crescer forte, crescendo mais para baixo. Algumas pessoas se preocupam só em crescer para cima, para serem vistas, para aparecer, mas nós precisamos nos preocupar em crescer para baixo, onde a gente vai criar raízes em Deus. Então, crescer é um processo gradual que exige da gente uma certa resistência, constância, e a gente não pode ficar dando jeitinho, a gente não pode assim querer criar atalhos. A gente precisa respeitar o tempo de Deus mesmo. Mas, Jaque, por que demora tanto tempo? Eu queria tanto já ser transformada em algumas coisas do meu caráter, e eu também gostaria disso, né? Talvez você fique se pensando isso, poxa, eu gostaria tanto já de ser mais paciencioso, de ter mais cautela com as coisas, eu gostaria de ser diferente e eu ainda não sou. Sabe, gente, se Deus quisesse nos transformar, ele faria isso aqui e ele transformaria tudo instantaneamente. Mas ele optou por nos desenvolver de uma maneira um pouco mais vagarosa, com cautela. Mas por que será que precisa de tanto tempo assim? O autor ele traz aqui no livro algumas coisas que ele pontua do que ele entende ser os motivos de Deus para com que a gente leve um pouquinho mais de tempo assim para se desenvolver. E o primeiro deles é que o nosso aprendizado é lento. Algumas situações na nossa vida vão acontecer 2, 3, 4 vezes, vão acontecer várias vezes até com que a gente aprenda mesmo aquela lição. Porque a gente esquece, mas Deus ele sabe do que a gente precisa. É como os nossos filhos, quem tem filho vai entender perfeitamente o que eu tô falando aqui. A gente pode falar uma única vez para eles que não é para deixar a toalha molhada em cima da cama? A gente falou uma vez e tá resolvido? Não, a gente sabe que não. Às vezes a gente vai falar a vida toda e eles vão aprender lá adultos. Então, por quê? Porque o nosso processo é lento, a gente leva mais tempo para aprender as coisas, é por repetição. Então, por causa disso, isso é um dos motivos, né? Porque o nosso processo é lento, Deus vai ter que repetir algumas situações da nossa vida para com que a gente realmente, de fato, aprenda a lição. Até, inclusive, teve um dos vídeos aqui que eu comentei, que toda vez que a gente estiver passando por uma adversidade, por alguma situação na nossa vida, em vez da gente ficar reclamando para Deus, por que eu, por que comigo, que a gente fale, né, Deus, o que tu quer que eu aprenda com essa situação? Isso certamente, gente, vai ajudar a gente a amadurecer espiritualmente. Toda situação ruim que se apresentar, Deus, o que eu posso tirar de lição daqui? Isso aí vai nos ajudar bastante a, digamos assim, a andar, né, nesse nosso processo de amadurecimento espiritual. E também nós temos muitas coisas a desaprender, coisas que a gente tem que desaprender, né, deixar lá para trás. Assim como hábitos ruins levam anos para se desenvolver,
arrumar esses hábitos também levam bastante tempo, então eliminar eles requer um certo tempo. Não existe nenhum tipo de pílula mágica, teoria mágica que desfaça de uma vez por todas. Então, os estragos que a gente fez com a nossa vida, a gente precisa ter tempo também para desfazer eles. Nós ganhamos uma nova vida em Cristo Jesus, mas nós vamos ter que deixar para trás tudo aquilo que não nos pertence mais. E tem coisas que a gente vai abandonar hoje, tem coisas que a gente vai mudar semana que vem, tem coisas que nós vamos mudar daqui a um ano, e tem coisas que nós vamos mudar só lá no final da nossa vida. Então, todo o tempo que a gente assim usou aqui na nossa vida, estragando a nossa vida com hábitos ruins, coisas da nossa antiga vida, a gente vai ter que ter um tempo também para poder arrumar a casa, digamos assim. Então tenha paciência com você. Eu acho que sim, a gente pode se cobrar uma mudança. A gente precisa persistir na nossa mudança, mas sempre com amor, né? Para com que a gente cresça com segurança e não de uma maneira rápida, como eu falei há pouco, né? Que a gente cresce só para cima e a gente acaba não criando raízes em Deus, crescendo um pouquinho mais devagar, mas com segurança, sabendo que a gente está firme em Jesus, que a gente está assim agarradinho mesmo nele e crescendo espiritualmente de uma maneira saudável, digamos assim. E também que nós temos muito medo de encararmos a nossa realidade. Isso é um dos motivos também que leva um certo tempo para a gente crescer. É muito difícil para a gente ser humilde o suficiente e olhar para dentro de nós o quão nós somos podres mesmo, sabe? O quanto que a gente cheira mal a pecado, né? Ao nosso caráter, que muitas vezes é um caráter ruim, é um caráter maldoso, de olhar para dentro da gente e ver que que a gente não vale grande coisa, digamos assim. A gente vale para Deus, é claro, né? Deus, ele nos ama, mas que a gente tá cheio de vícios, que a gente tá cheio de coisa ruim à nossa volta. A gente precisa de humildade para isso. A verdade, a palavra de Deus, ela vai nos libertar sim, mas antes disso, ela vai nos humilhar, ela vai nos expor, ela vai nos deixar infelizes, porque a gente vai olhar para nós mesmos e a gente vai ver que nós não somos tudo aquilo que nós imaginávamos. E como que a gente vai fazer agora? Vamos manter o nosso caráter de negação? Dizendo, mas eu não sou invejoso, eu não sou orgulhoso, não é capaz, eu não sou uma pessoa egoísta, eu não sou isso aí, não. Então, a gente vai manter esse caráter de negação? Ou a gente vai assumir de fato, deixar a luz entrar e expor todas as nossas misérias, expor todos os nossos pecados? Então, somente depois da gente colocar luz em cima disso, colocar luz em cima das trevas da nossa alma, é que a gente vai realmente ser curado. Que a gente vai conseguir olhar para dentro da gente de verdade e assumir uma postura humilde e receptiva ao ensino de Deus. Por gente, é muito mais fácil a gente assumir o que a gente é realmente, conforme o Espírito Santo vai nos mostrando, olha, isso aqui tem que arrumar, você é um egoísta, você é um orgulhoso, você precisa pedir perdão, você precisa se curvar, né? Você precisa obedecer. É muito mais fácil a gente ser humilde e reconhecer que nós somos essas coisas e receber o ensino de Deus, porque daí assim mais rápido a gente vai amadurecer espiritualmente. Quanto mais a gente fica batendo de frente dizendo que nós não somos, isso mais vai demorar para com que a gente cresça. E esse crescimento, além de ser doloroso, ele na maior parte das vezes ele também é muito assustador. Porque toda mudança, ela traz um certo medo. E ela também traz perdas. Ninguém quer perder nada. A gente quer vir para Jesus, mas a gente não quer perder nada. Mas dentro do processo de santificação, sim, a gente vai perder muita coisa. A gente vai perder muita coisa. A gente vai perder coisas que muitas vezes a gente ama, mas que não fazem parte do reino de Deus. E se não fazem parte do reino de Deus, não fazem parte da gente, porque nós somos filhos de Deus. Então o nosso reino é lá, com Ele. Então a gente não precisa mais dessas coisas aqui. E muitas vezes pode ser um vício, pode ser alguém que você ama, um relacionamento, uma amizade, ou até mesmo seu emprego. E isso dá medo, isso dá muito medo. Né? Então, por que Deus precisa de todo esse tempo? Porque Deus precisa trabalhar do nosso caráter. É doloroso, é constrangedor, é humilhante. A gente demora para aprender. Já pensou se fosse tudo de uma hora para outra? Eu acho que a gente nem ia suportar tanta mudança assim. Eu acho que a gente ia acabar, sei lá, morrendo, desmaiando com tanta mudança assim na nossa vida se fosse tudo de uma vez só. Né? Então, a gente também não precisa ter pressa nisso. A gente precisa crer de verdade, sabe, gente, que Deus ele tá trabalhando dentro do nosso coração, mesmo quando a gente não tá percebendo, mesmo quando a gente acha que nada tá acontecendo. Muitas vezes a gente pensa que tudo parou, eu não tô me desenvolvendo, Deus não tá trabalhando, mas Deus tá. Então, uma coisa muito bacana de você fazer é registrar coisas da sua vida espiritual.
coisas de que vão acontecendo com você, coisas que do seu progresso, das suas experiências com Deus, porque tempos depois você pode ler isso e você vai se surpreender com o tanto que você já cresceu, né? O quanto que para baixo você já criou raízes. Inclusive, esse livro aqui, por exemplo, que a gente está fazendo toda essa leitura bíblica, eu li ele, eu acho que foi a primeira vez, eu acho que foi em 2015. Ah, eu não lembro, gente, faz aqui, ó, muito tempo. E aí eu escrevi, eu sou aquelas que escrevem nos livros, que rabisca e tudo mais. Agora que eu tô olhando o livro de novo para produzir o conteúdo aqui, eu vou vendo coisas assim que não fazem mais parte da minha vida, que realmente eu fui transformada, sabe? Coisas que ainda persistem, tem algumas coisinhas que ainda continuam, mas tem várias que já passaram. E a questão de escrever, eu, por exemplo, o que, que eu fiz? Eu fiz uma coisa que eu pelo menos gosto, né? Eu criei um e-mail só para isso. É lá nesse e-mail eu escrevo e eu mando para mim mesma ali, porque daí fica tudo registrado. Todas as minhas experiências com Deus, todas as coisas de oração, coisas que Deus falou ao meu coração, fica tudo lá registrado, né? Eu tenho conversas de WhatsApp com pessoas com quem a gente trocou oração também, que fazem parte da minha caminhada, toda a minha vida espiritual, tudo que já aconteceu comigo e com Deus, tá lá dentro desse e-mail registrado, que um dia alguém vai poder ler, inclusive vai poder servir, assim, de testemunho para outras pessoas um dia, eu acredito, né? Quem sabe vem algo aí, alguma coisa surpresa aí nessas minhas experiências com Deus, né? Mas, enfim, registre as suas experiências com Deus, é uma coisa bem interessante, você vai ler daqui a 3, 4 anos, daqui a 10, 15 anos, e você vai ver o progresso que você teve já, do quanto que Deus já trabalhou no seu caráter, no seu coração. E pra gente finalizar aqui, eu queria dizer que você precisa ser paciente com você. Grandes almas, elas são desenvolvidas por meio de lutas, por meio de tempestades e períodos de sofrimento, muitas vezes, né? Períodos de muita dor. Então a gente precisa ter paciência com a gente mesmo dentro desse processo. Eu acho que a gente não pode se acomodar, mas ao mesmo tempo a gente também não pode querer acelerar as coisas e nos cobrar além. Muitas vezes Deus não tá nos cobrando, mas a gente tá se cobrando. Então tenha paciência com você mesma, né? Queria que você fechasse os seus olhos e agora, se você quiser, e diga para você mesmo, né? Eu sou paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Feche os seus olhos e repita comigo agora. Eu sou paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: em que área do meu crescimento espiritual eu preciso ser mais paciente e, deixa eu olhar aqui minha anotação, mais paciente e perseverante? Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se abençoou, peço que você curta, que você compartilhe com os seus amigos, certinho? Que segunda-feira tem mais, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe.